Existe um Portugal remoto, onde a diversidade de vida ainda se manifesta de forma exuberante, em nada semelhante ao artificialismo dos ambientes urbanos e industriais. Um Portugal natural, povoado por lobos e águias, animais já quase míticos e que há muito foram marginalizados do cotidiano das populações. Um Portugal feito de matas densas de difícil acesso, vales profundos e montanhas rudes no norte do país. E mais a sul, de planícies extensas e secas e relevos suaves, mas quase desérticos. Ao longo destes programas, vamos dar a conhecer uma parte desse país quase desconhecido e que está ameaçado pelo desenvolvimento desordenado. Vamos mostrar-lhe as espécies que apenas conhece dos livros ou do jardim zoológico e descobri-las nos seus ambientes naturais. Vamos mostrar-lhe como se alimentam, como se abrigam e como se reproduzem. Vamos revelar uma realidade mais rica e variada daquela que muitos julgariam ser ainda possível em Portugal, por vezes em refúgios situados junto das nossas cidades mais importantes. Já houve um tempo em que o nosso país foi coberto por extensas matas e densas florestas. Tempo em que nessas matas e florestas cresciam espécies vegetais, hoje quase desaparecidas, e viviam animais que recordamos com um misto de saudade, de medo e de encantamento. Desse coberto vegetal rico e variado, restam-nos hoje pequenos pedaços de matas isoladas e muitas vezes ameaçadas pelo fogo, pela agricultura ou pela cobiça de madeireiros e industriais. Por esses vestígios, podemos perceber como era a floresta original e como nela se refletiam diferentes influências climáticas. O próprio homem, ao longo dos séculos, foi condicionando a floresta, modificando-a, adaptando-a às suas necessidades.
Num país relativamente pequeno como Portugal, chegam a ser surpreendentes os contrastes entre os bosques úmidos do norte e as matas mediterrânicas, secas, do sul. A sequência das estações determina o ciclo de vida na floresta. No norte do país, onde os invernos são mais frios e úmidos, e não há verões secos e prolongados, como no sul, o outono é anunciado pela queda das folhas das árvores. As folhas amarelecidas dos castanheiros contribuem para que o outono seja um dos períodos mais belos destes bosques de folha caduca. As valiosas substâncias acumuladas nas folhas não se perdem. No chão, elas vão constituir um manto de grande beleza e que esconde uma frenética atividade de alguns dos seres mais pequenos da floresta. Alimentando-se de frutos e de bagas, os pequenos roedores da floresta são um elo imprescindível na teia de relações que este sistema suporta. Há sempre um perigo que espreita. A doninha, como um dos predadores destes pequenos mamíferos, não despreza a mínima oportunidade. Quando um tronco cai, ou uma árvore morre, há logo quem o ocupe. Estas formigas, que constroem os seus ninhos nestes ramos mortos, desempenham por isso um papel importantíssimo no ciclo da floresta. Ao desfazer os troncos, elas contribuem para que os componentes minerais da celulose sejam de novo libertados, possam enriquecer o solo e mais tarde venham a ser reabsorvidos pelas plantas em novo surto de crescimento. O ambiente úmido do solo destas matas constitui um ambiente favorável para os anfíbios. É que nos anfíbios, a respiração cutânea ainda desempenha um papel importante e, se a pele secar, podem morrer. O mesmo se passa com a salamandra dourada, uma espécie rara que só encontramos nestes ambientes remotos. Este pequeno anfíbio só aparece na Península Ibérica e necessita para viver precisamente deste tipo de pequenos riachos de águas límpidas e oxigenadas. Ela vive entre os musgos,
e, para se alimentar, tem preferência pelas aranhas. Muito mais vulgar, a salamandra comum tanto coloniza estes ambientes florestais como habita campos agrícolas próximos dos cursos d'água. Ao contrário da tradição popular, este animal não é venenoso, nem tem qualquer peçonha, sendo mesmo muito útil como caçador de pequenos invertebrados. A ocorrência de marcados gradientes climáticos permite que, andando por vezes apenas a alguns quilómetros, a paisagem se modifique profundamente. E não só a paisagem se modifica, também a floresta e o tipo de árvores que a constituem. Os sobreirais do sul não são apenas matas de produção, com as árvores marcadas com números que indicam o ano em que foi extraída a cortiça. Os montados de Sobro constituem um dos mais ricos ecossistemas do país, sustentando uma fauna diversificada. A bolota, que produzem em abundância, é um alimento extremamente nutritivo e muito apreciado pelos javalis. O regresso em força dos javalis, ou porcos monteses, como lhes chamam em certas regiões do país, pode constituir um problema, já que, entretanto, os seus predadores naturais desapareceram. Na verdade, isto sucede porque a espécie tem uma taxa de reprodução muito elevada. Não havendo predadores, sobretudo das crias, todos os pequenos animais crescem em relativa paz. Por outro lado, são cada vez mais raros os ecossistemas florestais com bolotas, castanhas e tubérculos, os alimentos naturais dos javalis. Assim sendo, são obrigados a aproximarem-se dos campos agrícolas, onde procuram o milho e as batatas, causando prejuízos importantes não só pelo que comem, mas também pelo que estragam. Ao contrário do que sucede com as espécies características das montanhas do norte do país, tal como certos carvalhos ou castanheiros, os sobreiros não perdem as suas folhas quando chega o inverno. Os sobreiros conservam a sua folhagem no inverno porque esta é a única época do ano em que nos ambientes mediterrâneos chove e há umidade. No sul, o inverno não é um período de dormência, como nas regiões de clima mais duro. No inverno, as matas de sobreiros enchem-se de vida. O gamo é um animal social que possui uma organização semelhante à do veado.
Os bandos são formados na época da reprodução por fêmeas e um macho dominante, podendo integrar machos jovens mais pequenos. No resto do ano, as fêmeas formam bandos autónomos com as suas crias, enquanto os machos formam outros bandos. Estes bandos de machos dissolver-se-ão em setembro, quando lutarem entre eles para conquistarem o seu grupo de fêmeas. A chegada do outono e das primeiras unidades permite a eclosão dos cogumelos. Os cogumelos desempenham na floresta um papel semelhante a muitos dos seres que vivem na manta morta. Instalam-se igualmente nos troncos envelhecidos e mortos e têm capacidade para degradar a celulose. Ao contrário das plantas, os cogumelos não possuem clorofila e por isso não têm capacidade para utilizar a energia solar para a constituição de matéria orgânica a partir de nutrientes simples. Alguns deles são especialmente venenosos para o homem, o que não quer dizer que sejam tóxicos para todos os animais. A lesma, por exemplo, resiste bem ao venenosíssimo amanita vermelho, um dos cogumelos mais bonitos e simultaneamente mais perigosos. A suavidade dos invernos nestes ambientes e a sua riqueza em alimentos permite que eles atraiam espécies que nos meses mais frios do ano aqui procuram refúgio. São os migradores de inverno, como estes pombos turcazes. A sua chegada, vindos do norte da Europa, anuncia a estação mais rigorosa, assim como mais tarde, a chegada das andorinhas há de anunciar a primavera. São bandos de milhares que vão procurar alimento e refúgio nos sobreirais. Alimentam-se sobretudo de bolotas, que nesta época do ano cobrem o chão das matas. Estes bandos de pombos que se abrigam nos sobreirais acabam também por ajudar esta floresta a viver. Nas suas idas e vindas, espalham as bolotas pelas charnecas incultas e, por assim dizer, plantam novas árvores. Algumas matas de sobreiros devem a sua origem ao vai-vem destes pombos turcazes.
por vezes, um temporal mais violento, com chuva e vento, lembra-nos que estamos no inverno. Mas mesmo quando os elementos são mais inclementes, nunca aqui se vivem as situações extremas das regiões onde o inverno surge acompanhado de gelo e de neve. A hibernação animal consiste numa espécie de sono prolongado durante o qual os ritmos biológicos são reduzidos ao mínimo. O ritmo cardíaco diminui e a temperatura do corpo baixa. O sangue torna-se mais espesso, a respiração é lenta e superficial. Trazer estes animais para a luz não os faria acordar. Só a gradual subida de temperatura na primavera os fará regressar à atividade normal. O inverno constitui nas regiões de clima mais severo a estação do ano onde a vida animal e vegetal se reduz ao mínimo essencial. Muitas espécies desenvolveram verdadeiras estratégias de sobrevivência para ultrapassarem estes meses mais rigorosos. As árvores perdem as suas folhas, uma vez que a água gela nos campos e deixa de poder ser aproveitada. Outros animais e plantas, os de menores dimensões, morrem antes do inverno chegar, deixando sementes ou ovos que germinarão à chegada da primavera. Isso sucede com as plantas anuais e com muitos insetos. Mas nem todos os seres da floresta entram em letargia no inverno. Alguns mantêm a sua atividade, apesar das dificuldades que colocam o ambiente agreste. Os cursos são, nesta época do ano, mais fáceis de observar, uma vez que não se podem esconder na folhagem das matas. Normalmente, durante o resto do ano, estão dissimulados durante o dia no interior das matas, só saindo do meio da folhagem ao amanhecer e ao anoitecer para virem comer às clareiras. Mas nesta época do ano, encontrar comida torna-se muito difícil, já que quase não há de que se alimentarem. Por isso têm de procurar na neve e de contentar-se com raízes e rebentos, uma vez que dificilmente encontram as folhas tenras e suculentas de que mais gostam. Quando o alimento se torna escasso, são mesmo obrigados a raspar a casca das árvores, roendo-as em busca do mínimo de nutrientes que lhes permitam sobreviver.
Extremamente raros em Portugal, os corços só sobrevivem em algumas montanhas do norte do país, nos restos de antigas matas naturais e onde é mais fácil o acesso das populações. Mais pequenos do que os veados, possuem uma armação reduzida que lhes torna mais fácil a vida em matas densas, como são tipicamente os carvalhais das montanhas do norte do país. A pouco e pouco, o inverno vai se amenizando. Os dias vão se tornando mais longos, as temperaturas mais elevadas. A floresta volta a ganhar cor e a chegada de algumas aves são um sinal visível de que a vida semi-adormecida está a despertar. A cegonha é uma presença habitual dos montados do sul do país. Ao nidificar mesmo nos habitats humanizados, a cegonha é fácil de observar, o que cria a ideia errada que é muito abundante. Na verdade, nos últimos anos, tem vindo a registar-se uma diminuição acentuada do número de ninhos ocupados. Essa diminuição está a preocupar os especialistas, que temem pelo desaparecimento de uma das aves cuja presença nas chaminés e outros pontos altos constitui um dos sinais prematuros da chegada da primavera. A cegonha branca alimenta-se de insetos e anfíbios que encontra nos vastos campos lavrados do sul do país.
O gru, que vem passar ao nosso país os meses mais frios do inverno, escolhe apenas 1 ou 2 pontos no interior do Alentejo, onde encontra em simultâneo terras de cultivo e azinheiros. É que esta espécie procura para se alimentar os grãos semeados e as bolotas das azinheiras. Mas o montado de azinho é uma formação florestal em profunda regressão. Se os azinhais desaparecerem, a invernada dos grus, em Portugal, fica comprometida. Este é mais um exemplo da estrita necessidade que temos de conservar os habitats, se queremos conservar as espécies que neles existem. Depois de 3 meses passados nestes campos abertos, os grus estão em condições de iniciar a sua viagem de regresso em direção ao norte da Europa, onde vão nidificar. E quando fevereiro chega ao fim, para os grus, é o momento de partir. Com a chegada da primavera, a cor regressa aos campos e às matas. A vida retoma os seus ritmos normais. É a época do casalamento e da procriação. Como o alimento volta a ser abundante, as crias têm tempo para crescer e ganharem a sua independência. Algumas espécies, com gestações mais longas, acasalam-se antes do inverno e têm agora os filhos. Outras esperam por estes dias para cumprirem os rituais da vida. É o caso de um casal de lebres, surpreendido na dança da corte e do acasalamento. Não somos os únicos testemunhos deste momento único. Este casal de lebres não estava sozinho. Uma ave de rapina, atenta, observava a cena, aguardando o seu momento. A iminência do perigo acabará por provocar a interrupção do acasalamento. As lebres escapam porque foram mais rápidas do que a águia.
Nesta época, as perdizes iniciam igualmente os seus rituais de aproximação. Não tarda que um ninho seja construído numa cova do terreno, protegido pelas ervas altas, ou muito simplesmente pelos trigais alentejanos. As copas densas dos sobreiros e azinheiras, com folhas todo o ano, proporcionam um bom abrigo para aves como os peneireiros que aqui constroem os seus ninhos. Os peneireiros cinzentos, praticamente extintos no resto da Europa, encontram neste habitat um dos últimos redutos onde ainda conseguem sobreviver. São os primeiros a fazer os ninhos e têm normalmente entre 2 ou 3 crias. Mas nem todas as aves procuram as copas frondosas dos sobreiros para construírem os seus ninhos. Nestes taludes, as andorinhas das barreiras são às centenas, instalando os seus ninhos em cavidades que escavam cuidadosamente. Os buracos são tão numerosos que fazem lembrar as cidades primitivas de alguns povos, também elas escavadas em falésias. Apesar de no passado terem estado disseminados em quase todo o território, os gamos quase desapareceram devido à caça intensiva. Nos últimos anos, têm vindo a ser lentamente reintroduzidos, sobretudo nas tapadas do Estado e em zonas de caça privadas. Os filhotes dos javalis estão suficientemente desenvolvidos para acompanharem a mãe na procura de alimento.
É também a época da eclosão de muitas espécies de insetos que atravessaram o inverno no estado larvar e que agora encontram alimento abundante nas flores que começam a encher os campos. As abelhas, que se alimentam de néctar, ao pousarem nas flores, ficam com as patas e o corpo cobertos de pólen. Ao voarem para outras plantas, transportam os pequenos grãos que, ao pousarem em nova flor, caem e fertilizam-na. Assim, as flores que cobrem os campos abrem-se para atrair os insetos. A trepadeira azul constrói os seus ninhos nos troncos das árvores e procura sobre a casca os insetos de que se alimenta. As cores variadas das flores destinam-se precisamente a atrair os insetos. Em alguns casos, as flores podem mudar de cor depois de fertilizadas e assim deixar de os atrair. Os abelharucos, tal como as andorinhas, chegam com os primeiros dias da primavera. Insetívoros vorazes, eles também gostam de escavar os seus ninhos em barreiras de terra. As tocas dos abelharucos podem chegar a ter 2 metros de profundidade, encarregando-se da sua construção tanto os machos como as fêmeas. Chegou a época de acasalar, mesmo se alguns dos seus vizinhos, que também construíram tocas nas barreiras, já tiveram tempo para gerarem uma sempre numerosa descendência. No seu ninho, a águia calçada está em intensa atividade. Como todas as rapinas, a águia calçada possui uma vista apuradíssima. Mesmo quando descreve estes círculos em voo planado, é capaz de localizar pequenas presas que só um pequeno movimento de folhagem denuncia.
A raposa é o carnívoro mais abundante no nosso país. É excepcionalmente dotada física e sensorialmente para a sobrevivência. O olfato e o ouvido são os seus sentidos mais desenvolvidos, enquanto a visão é eficaz, tanto de dia como de noite, por adaptação da pupila a condições de luminosidade muito fraca. Estas características fazem da raposa um predador eficaz que conseguiu sobreviver em quase todo o país. Um campo de flores tem no sul um aspecto inconfundível. Dominam aqui as plantas melhor adaptadas ao clima mediterrâneo, preparadas para resistir durante o verão à secura. As águias da asa redonda são de longe as aves de rapina mais abundantes em Portugal e em toda a Europa. Podem ser encontradas de norte a sul do país, apesar de perseguidas pelos caçadores que não respeitam as leis de proteção. Nos seus ninhos podemos encontrar normalmente 2 ou 3 filhotes, dependendo da abundância de alimento na época da postura. Durante os primeiros dias de vida, é a fêmea que se ocupa da ninhada e o macho que procura a alimentação. No entanto, quando surgem as primeiras penas, ambos os pais saem para caçar. Os filhotes conservam-se cerca de 40 dias nos ninhos, que abandonam no final de junho.
A principal presa viva dos milháforas são os coelhos, sobretudo animais doentes, que já têm os seus sentidos afetados e não conseguem defender-se eficazmente. Os milháforas contribuem por isso para controlar o alastramento de epidemias. A sua tendência para armazenar grandes quantidades de comida no ninho é uma das características interessantes desta ave de rapina. Nos lugares em que os recursos abundam, os milháforas levam para o ninho mais presas do que os seus descendentes necessitam para sobreviver. Os filhotes das cegonhas são, como sucede com todas as aves, extremamente vorazes e capazes de comer tudo quanto os seus progenitores puderem encontrar. Insetos, ratos, pequenos répteis e rãs. Apesar das cegonhas integrarem o imaginário popular, existem alguns sinais de que as suas populações podem diminuir. Tal deve-se ao corte de algumas das árvores altas onde erguiam os seus ninhos e também à limpeza ou mesmo derrubo das chaminés e torres que durante longos anos esta espécie ocupou. O seu habitat natural tem-se também reduzido devido à agricultura moderna, com recurso à utilização intensiva de pesticidas que matam os pequenos animais de que se alimenta. O casal de cegonhas mantém-se unido toda a vida e, normalmente, ocupa o ninho onde fez a criação no ano anterior. Daí a importância em não se destruir os ninhos de cegonha, depois mesmo das crias já o terem abandonado. Os escorpiões ou lacraus são relativamente fáceis de encontrar em Portugal. A espécie existente entre nós é das menos perigosas, mas como a sua picada é extremamente dolorosa, convém ter o maior cuidado ao levantar pedras, pois é aí que geralmente se escondem, procurando um pouco de fresco e de umidade e defendendo-se da dessecação que pode provocar o calor intenso.
da primavera, as últimas aves de rapina a construírem os seus ninhos são os tartaranhões. Ao contrário da maioria das outras rapinas, os tartaranhões constroem os seus ninhos no solo. Aí colocam até 5 ovos, mas dificilmente conseguirão criar mais do que 4 filhos, como sucede neste ninho. Os pais percorrem os campos abertos em busca de alimento, sobretudo ratos, répteis e pequenas aves. Aves migradoras criam em Portugal durante o verão e partem no outono para a África, onde passarão o inverno. Os montados são igualmente matas relativamente abertas, onde os arbustos são arrancados e o povoamento florestal é relativamente espaçado, razão porque constituem também um excelente habitat para os gamos. Esta espécie distingue-se bem do veado porque é menos corpulenta e também devido à forma das suas armações, que são menos ramificadas e apresentam um corpo espalmado. Nestes ambientes, os gamos encontram alimento com abundância nos prados abertos e podem refugiar-se, quando necessário, nos bosques mais cerrados. Depois de várias semanas de amamentação, a cria adapta-se à alimentação vegetal. A pelagem, às manchas adquiridas nas primeiras fases da vida, mantém-se sempre. Por isso, os jovens animais apenas se distinguem das fêmeas pelo seu tamanho. As comunidades de gamos sofreram ao longo dos séculos as consequências de uma perseguição impiedosa associada à diminuição das suas áreas naturais, provocada quer pelo avanço da agricultura, quer pelo desenvolvimento de matas artificiais, de pinheiros e eucaliptos. Sobreviveram em tapadas do Estado e, nos últimos anos, os gamos têm vindo a ser reintroduzidos em cotos privados de caça, onde as comunidades são geridas com algum cuidado. A riqueza da vida nas planícies do sul do país, onde o tipo de exploração agrícola se mantém sem grandes alterações desde há muitos séculos, pode parecer estranha quando comparada com a relativa pobreza de outros ambientes, sobretudo mais a norte, aparentemente mais selvagens. Nas últimas décadas, o norte e o centro do país sofreram modificações radicais, sobretudo devido à introdução massiva de plantações de pinheiros nos terrenos anteriormente baldios. No sul, pelo contrário, o equilíbrio entre zonas agrícolas e zonas de montado é mais antigo e tem mais a ver com o ambiente natural da região, fornecendo melhores condições de alimento e abrigo às espécies animais. Mas isto não quer dizer que não encontremos igualmente zonas quase desertificadas, onde se procurou levar longe demais as searas de trigo, assim como onde o eucalipto já fez a sua aparição. Nessas zonas, o equilíbrio foi modificado, transformando matas ricas e variadas em matas monótonas e pobres, por vezes dolorosamente silenciosas, porque lhes falta a alegria da variedade da vida.